Boa noite a todos de Arazer. Meu nome é Ailton, sou técnico em imunologia e trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico. Fator de transferência. Acredito que todos estão vendo aqui essa tela agora, né? Meu nome é Ailton, sou técnico em imunologia e trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico. Fator de transferência. O que são, na verdade, os fatores de transferência? Uma grande descoberta científica que foi realizada em 1949 por um grande cientista imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, o Dr. Lawrence. Mas o que o Dr. Lawrence foi um segredo entre o sistema imunológico e o colostro. Mas o que é colostro? Acredito que todos presentes nesta sala saibam a definição de colostro, que é uma proteína amarela e espessa que sai primeiro que o leite, quando as mamães vão dar as primeiras mamadas para seus filhinhos, mais conhecida como primeiro leite ou primeira vacina para o bebê. Porém, o colostro, na verdade, não é leite, coisíssima nenhuma. É sim uma proteína mesmo, à base de gordura. Mas o que o Dr. Lawrence descobriu foi esse segredo. Vocês estão vendo aqui, né? Esta estrela, né, que representa a uma molécula chamada fator de transferência. Então, foi justamente sobre estas moléculas que o Dr. Lawrence descobriu. Em 1949, ele descobriu que todas as fêmeas, independente de ser mamífero ou ovíparos, elas já nascem com bilhões e bilhões de moléculas superinteligentes em seu DNA, né? E qual o papel dessas moléculas? Aprender tudo que essas fêmeas tocam na natureza, sobre vírus, bactérias, fungos, patologias A, B, C, não importa. Tudo que elas tocarem, tiverem contato com a natureza, tudo que elas tocarem, né, sobre esses patógenos, essas moléculas estarão lá para aprender. Quando o bebê está dentro do ventre da mamãe, tudo que ele precisa para sobreviver e se desenvolver, a mamãe transfere para ele através da placenta e do cordão umbilical. Esse bebê vindo ao mundo, então, é cortado, né, esta ligação entre o organismo do bebê e o da mamãe. Aí agora, então, começa-se o segundo ciclo da vida desse bebê, que são as primeiras alimentações via oral. Tudo que essa mamãe se alimenta, ela transfere para ele também, através da placenta e do cordão umbilical, né? Então, quando esse bebê vem ao mundo, é cortada essa ligação entre o organismo do bebê e da mamãe. Aí agora ele passa a viver o segundo ciclo da vida, que são essas primeiras alimentações que ele recebe, que é chamada de colostro, como todos conhecem como primeiro leite ou primeira vacina para o bebê. Na verdade, o colostro é uma proteína, né? Eu estou repetindo para que vocês assimilem bem, tá bom? Então, é dessa forma que os mamíferos conseguem transferir essas informações imunológicas para seus filhinhos, né? Esse colostro repleto de bilhões e bilhões de moléculas que, em contato com o organismo desse bebê, ativam as células inatas localizadas na medula óssea desse bebê e em 100 vezes e passam a produzir bilhões e bilhões de novas células. Essas células inatas, chamadas de medula óssea, né? Localizada na medula óssea femoral. Elas passam a produzir bilhões e bilhões de novas células de defesa, todas bebês também. Porém, essas moléculas que estão aqui, ó, chamada fator de transferência, elas conseguem adentrar o núcleo dessas novas células. Por esse motivo, essas moléculas são menores que nossas células, 1 milhão de vezes menores. Então, elas conseguem adentrar o núcleo das células, dessas novas células, transferindo assim tudo que ela aprendeu ao longo da vida dessa mamãe. Aí agora essas células ficam super PHDs e passam a corrigir, ou seja, a equilibrar o sistema imune do bebê e para que ele defenda o organismo do bebê, né? Então, é dessa forma que as mamães mamíferos conseguem, então, estar transferindo essas informações imunes para seus filhos. E eu falei no início que todas as fêmeas, independente de ser mamífero ou ovíparo, conseguem, ou seja, tem essas moléculas, né? E no caso de uma galinha, por exemplo, como e de que forma, né? Esse aqui é o Dr. Lawrence, para quem não conhece ainda, né? Essa foto é do Dr. Lawrence. Então,
Como e de que forma que uma galinha, por exemplo, consegue transferir essas informações imunológicas para seus filhos, já que elas não têm colostro, né? Elas não produzem colostro, não são mamíferos, são ovíparos, né? Pronto. Quando uma galinha caipira, uma galinha começa a ovular, não importa se é uma galinha caipira, ou seja, com todas as aves, ou todos os mamíferos, ou todos os ovíparos começam a ovular, todos os ovíparos começam a ovular, essas moléculas são transferidas para dentro da gema do ovo, né? A primeira parte do ovo a se formar dentro dela é a gema. Então, essas moléculas são transferidas para dentro da gema do ovo, ok? E claro, esses pintinhos serão gerados dentro do ovo. E qual o alimento desse pintinho dentro daquele ovo? A gema. Então, ele recebe essas formatações, esse ensinamento, esse treinamento do seu sistema imunológico na sua formação. Muito diferente de um mamífero, que somente depois que ele nasce, é que ele recebe as primeiras mamadas, contendo, então, no colostro, essas moléculas que vão formatar o seu sistema imunológico. Com isso, o que o doutor Laura se concluiu? Que assim como as mamães, independente de ser mamífero ou ovíparo, têm essa capacidade de transferir essas informações imunológicas para seus filhos, ele concluiu que é possível transferir a imunidade de um indivíduo para o outro através do colostro ou da transfusão de sangue. Então, de uma forma mais estudiosa e mais profunda, o doutor Laura se descobriu também que o colostro da vaca búfala é semelhante ao da mulher, o do ser humano, porém com informações imunológicas muito maior por conta desse